Olá, turma! Nessa aula nós vamos ver alguns exemplos de instrumentos de medição. Um instrumento de medição é um dispositivo utilizado para realizar uma medição. No âmbito da metrologia legal, os instrumentos de medição são utilizados no comércio, nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente e na definição ou aplicação de penalidades para efeito fiscal. Alguns exemplos. No comércio, nós temos a balança, o hidrômetro, taxímetro, bomba medidora de combustível. Já na área da saúde, existe o termômetro clínico, o medidor de pressão sanguínea e vários outros. Observem essas figuras apresentadas na tela. Nós temos exemplos de instrumentos usados na medição de grandezas elétricas. A primeira figura é um amperímetro analógico que indica a corrente contínua até no máximo 5 amperes. A segunda figura representa um voltímetro analógico que indica a tensão contínua no máximo até 30 volts. Já a terceira figura é um multímetro digital, também é chamado de multiteste. O multímetro ele tem várias funções. Ele pode ser usado na medição de tensão, de corrente, resistência elétrica, teste de continuidade, teste de diodo e outras funções conforme cada modelo e cada fabricante. Nessas três figuras que estão na tela, nós temos exemplos de instrumentos usados na medição da pressão. Observe a parte de baixo de cada instrumento. É possível ver uma rosca. Essa é a conexão ao processo, é onde você vai ter a entrada de pressão, ou seja, a entrada de algum líquido ou um gás, conforme cada modelo. Na primeira figura, nós temos um manômetro analógico. Na segunda, um manômetro digital. Nos instrumentos analógicos, o resultado é apresentado por meio da posição de um ponteiro em uma escala graduada. Já nos instrumentos digitais, o resultado é apresentado na forma numérica por meio de um mostrador eletrônico. A última figura representa um transmissor de pressão. Nesse caso, o resultado ele é apresentado na forma de um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser interpretado por um outro instrumento, que pode ser um indicador eletrônico, um controlador ou um controlador lógico programável, também conhecido como CLP. Agora temos alguns exemplos de instrumentos utilizados na medição de temperatura. Os termômetros funcionam devido à dilatação e contração de líquidos em seu interior. Os líquidos utilizados são normalmente o mercúrio ou álcool com corante. No termômetro de vidro, temos uma leitura direta. A altura do líquido indica a temperatura que está sendo medida. Nos termômetros com ponteiro, a movimentação do líquido provoca a mudança na posição de um ponteiro. Note que os termômetros industriais possuem uma proteção metálica para evitar a quebra do instrumento. Na terceira figura, vemos um exemplo de transmissor de temperatura. Nesse caso, o resultado da medição é apresentado por meio de um sinal elétrico. Os transmissores de temperatura utilizam sensores. Os mais usados são os termopares e o PTC. Existem também instrumentos próprios para fazer a medição de nível. Na primeira figura temos um exemplo de régua de nível, que são usados para medir o nível de reservatórios e represas. Ao lado direito, nós temos a medição de nível com flutuador, que é usado na medição de nível de tanques industriais. Para saber mais sobre os diversos tipos de instrumentos e seu princípio de funcionamento, acompanhe os próximos vídeos que serão publicados nesse canal. Veja também as referências na descrição desse vídeo. Até a próxima!